Bom, então vamos lá. Então, na aula de hoje aí eu vou falar um pouquinho mais a fundo, né, das redes neurais convolucionais, um pouco mais de detalhe, na verdade, né, sobre como que funciona, como é que a gente pode visualizar, entender ela, né. É, então a gente viu ali na aula passada o que que são filtros de imagem, né, e basicamente a gente viu que as redes neurais convolucionais, na verdade, o princípio de funcionamento delas é muito semelhante ao princípio dos filtros, né? Só que aí na rede neural convolucional, o filtro, ele aprende, os pesos do filtro são aprendidos pela rede neural, né? Então essa que é a sacada aí, que é o intuito aí das redes neurais convolucionais. Né? Hoje eu vou falar um pouquinho mais então de como é que esse tratamento da entrada, né, das redes neurais convolucionais e como é que a gente calcula, né, o tamanho das camadas, como é que fica é, essa questão. Né? Então, os dados de entrada nas redes neurais convolucionais, então eu falei de alguns modelos, né, na aula passada, o AlexNet, que basicamente foi o primeiro modelo que deu certo, né, que ganhou muita popularidade, que atingiu acurácias bem elevadas, né, de mais de 80% para reconhecer e classificar diferentes objetos. O VGG, né, hoje os mais modernos aí são o ResNet, né, e o Iolo V8, né, na verdade já tem até outras versões aí do Iolo também, mas basicamente as redes neurais convolucionais, a maioria entra com imagens não tão grandes, né, de 227 por 227. A exceção a isso é o Iolo, né, que aí sim ele aceita a imagem um pouquinho maior de 640 por 640, porque o algoritmo dele é bem eficiente, né, e mesmo sendo a imagem sendo de tamanho maior, ele ainda funciona muito rápido. Né? Então a gente é, como é que a gente ajusta as imagens, né? Então eu falei um pouquinho dos filtros, falei até um pouquinho do processamento lá no caderno anterior, né? Mas o redimensionamento das imagens, né? A gente não precisou fazer lá naquele conjunto de dados, porque basicamente as imagens já vinham no tamanho certo, né? Mas é muito comum a gente precisar redimensionar, né? É difícil vir, né, do tamanho certo que a gente precisa aí as todos os, todas as imagens, né? A gente tira foto com câmera, não vai vir, né, nesse tamanho de 244 por 244 e nem o 640 por 640. Então a gente precisa redimensionar isso, né? E existem algumas formas de redimensionar, tá? Por exemplo, uma das desajustes que a gente pode fazer é como é que a gente vai recortar a imagem se for uma imagem maior do que é o que entra, né? Então, a gente pode, por exemplo, recortar o centro, né, para pegar só esse valor aqui. Podemos fazer o deslocamento, né? Por exemplo, só cortar aqui em volta e deixar o tamanho original. É, na verdade, achatar ela, redimensionar aí para o tamanho que a gente precisa, ou colocar, né, colocar um padding aí, colocar uma borda, né, artificial aí para a gente conseguir reduzir e manter a proporção. O mais comum é a gente redimensionar tudo, tá? Então pegar a imagem, distorcer ela mesmo para a gente perder o mínimo de informação possível, né? Porque esse recorte central aqui a gente não tem controle do que vai recortar. Então às vezes a gente vai perder dado, né? Da mesma forma que se a gente adicionar as bordas, a gente também vai acabar perdendo dado, porque vai ter uma parte aqui que não serve para nada, essa borda preta, tá? É, e os próprios, né, esses próprios duas bibliotecas ali, o PyTorch, que é muito utilizado, e o TensorFlow, ele já tem, né, mecanismos de fazer isso, né? O TensorFlow com o tf.image.resize e o Torch e o PyTorch aí tem esses transforms aí que ele também tem lá a função resize, tá? Eu peguei aqui como exemplo, né, do TensorFlow, ele
então ele tem como entrada quais são as imagens. Na verdade, você vai entrar com a pasta onde estão as imagens, né? E ele tem o tamanho que você quer que saia como argumento. E outra coisa bastante importante é o método de como você vai redimensionar essas imagens, tá? Porque ele tem alguns métodos, alguns algoritmos para a gente fazer isso, né? O padrão aqui é o bilinear, porque ele é é um algoritmo bastante rápido e também tem uma performance ok, né? Performance boa, né? E como é que funciona, na verdade, esse bilinear, né? Então, vamos supor que você tem aqui, né, uma imagem, tá? Então, a imagem a gente lembra ali que é uma matriz, né? Então, eu vou fazer aqui, sei lá, uma matriz de 4 por 4, bem torta aqui, era para ser quadrado, tá? Ele desconsidera. É, vamos supor que eu quero diminuir, né, o tamanho dessa imagem. Lógico, isso aqui é só um exemplo, né? Imagina que tem uma imagem de 4 por 4, eu quero diminuir ela para ser uma imagem de 2 por 2. O que você vai fazer aqui? Você vai, então, dividir essa imagem basicamente em três partes, né? 2 por 2, divido aqui mais ou menos, né? E aqui mais ou menos. Então, você ficaria com um ponto, ficaria aqui, outro pixel ficaria mais ou menos aqui, outro pixel mais ou menos aqui, outro pixel mais ou menos aqui. Tá tudo torto, né? Essa imagem não é para ficar tão, não é para ficar assim, né? Aqui na verdade estaria nesse quadrante superior esse ponto aqui. É porque eu desenhei bem torto aqui, então ficou fora, né? Mas basicamente como é que funciona o algoritmo bilinear? O que ele vai fazer? Ele vai pegar as quatro as quatro imagens mais próximas, as 4 pixels mais próximos, por exemplo, para recalcular qual, qual vai ser, né, o valor desse pixel aqui. Então, o que ele faz? Ele pega os mais próximos. Mais próximo são os quatro mais próximos são esse pixel e esse pixel. E como é que o algoritmo bilinear funciona? Basicamente, deixa eu abrir aqui o Tablet Service, que tá bem desconfigurado, por isso tá ruim de desenhar também. Ah, ele tá só na metade da tela. Beleza. Aí, agora sim. Então eu vou escolher Vamos por valores aqui, tá? Vamos supor que esse aqui tem. Vamos supor que esse aqui tem valor de, né, 10. Vamos por só valor aqui nos que tem mesmo. Aqui tem, sei lá, valor 12, 46, 9 e, sei lá, 32, tá? Então, o que ele vai fazer aqui com esses quatro aqui que ele escolheu? O 12, 46, o 9 e o 32. Ele vai fazer o seguinte. Então, eu tenho o 12 aqui, tenho o 46, tenho lá o pixel cujo valor é 9 e tenho outro pixel aqui cujo valor é 32. Onde que tá mais ou menos o pixel? Ah, sei lá, tá mais ou menos aqui, tá? Como eu fiz bem torto aqui, não deve estar muito certo. O que ele faz, pessoal? O que ele faz é projetar aqui primeiro a vertical aqui, né? A vertical aqui em relação ao ponto que ele deseja, e ele faz o seguinte, ele faz a interpolação em duas partes, né? O ponto de interesse está aqui, ele faz a interpolação em duas partes. Então, uma parte aqui em cima, sendo que aqui seria, né, então onde ele bate aqui concorda comigo que isso aqui é uma porcentagem da distância do 12 até o 46, né? Vamos supor que isso aqui é a porcentagem de distância aqui, sendo 0 e aqui 100%, aqui, sei lá, é uma porcentagem da distância de 90%, 0,9, tá?
Aqui, por consequência, é a mesma coisa, né? Porque é para ser um quadrado, né? Então, aqui também seria 90%. Então, o que que significa? Aqui seria, na verdade, como se fosse uma regra de 3, né? Se o zero é 12, o 100% é 46, quanto que é o 96, o 9%, né? O 90%. Então, na verdade, você vai fazer ali, você vai fazer o seguinte, a operação vai ser essa, 12 mais 46 menos 12 vezes 90%, né? Por que isso? Isso aqui é a distância total daqui para cá, né? Então, essa distância total daqui para cá é de 34, né? Então, 34. Como eu andei 90%, é só 90% de 34, tá? Só que como o início é 12, então mais 12. Então vai ficar 90% de 34 mais 12, né? 90% de 34 é o quê? 9 vezes 4 dá 36, vai 3, 9 vezes 3 dá 27, dá 29,6, mais 12, tá? Isso aqui vai dar o quê? 41,6. Então, esse ponto aqui valeria, então, 41,6, tá? E aí a gente faz a mesma coisa para esse. 32, 9, mais 32 menos 9 dá 23, vezes 0,9. Então, vou usar a calculadora aqui para ficar mais rápido. 23 vezes 0,9 mais 9, 29,7. Tá? Então, isso aqui dá 29,7. Então, nesse ponto aqui, valeria 29,7. E aí agora, veja que eu tenho uma outra interpolação, daqui até chegar aqui, né? Vamos supor que, mesma coisa, daqui para cá, concordo, então que, sei lá, daqui, considerando que aqui é o 0%, aqui é o 100%, seria, sei lá, 85% da distância. E aí a gente faz a mesma coisa, a gente vai interpolar aqui do 29,7 para o 41,6. Então vamos calcular ali 29,7 mais, aí a gente vai fazer, a gente vai fazer então 41,6 menos 29,7 vezes 85% mais 29,7. Então esse pixel aqui teria o valor de 39,815. Tá? Esse pixel aqui, 39,4. Tá? Então é assim que ele vai calcular aqui, então, que isso aqui então tem um valor de 39,4. E aí ele vai fazer a mesma coisa para esse. Quais são os mais próximos? Esse e esse. E aí vai também calcular aí, baseado nesse mesmo cálculo aqui, tá? Ele vai primeiro fazer a interpolação daqui para cá, calcular qual que é o valor aqui, daqui para cá, calcular qual é o valor aqui, e subindo, né? Interpolar aqui qual que é o valor daqui para cá. Beleza? É assim que funciona a interpolação bilinear, né? Tem outros tipos de interpolação que vão funcionar um pouquinho diferente, né? O Lanczos e o Gaussiano, por exemplo, eles vão é, eles vão pegar aqui aquela matriz, né? Supor fazer uma menor aqui, 3 por 3, né? Então, a matriz 2 por 2 ficaria mais ou menos aqui, né? Se eu quisesse diminuir para 4 pixels em vez de deixar 3 por 3. Então, ficaria aqui. E aí, o Lanczos, e o Gaussiano, o que ele faz? Ele vai calcular, vai ser um grid calculado, tá? Então, sei lá, aqui é 36. Vamos colocar uns valores aqui.
o Gaussiano e o Lanczos, eles vão pegar esses valores e aplicar um filtro, igual a gente tinha visto. Então, como aqui é tudo valor igual, né, tudo a mesma distância em relação ao ponto aqui, então seria basicamente, ele faria basicamente uma média aqui desses quatro, tá? E aqui também uma média desses quatro, uma média desses quatro, uma média desses quatro, para calcular isso daqui. Então é assim que ele faz para diminuir, né, o tamanho da imagem, tá? Então ele funciona aí dessa maneira aqui. E aí eu fiz um caderno ali que ilustra isso aí, né? Como é que funciona mais ou menos isso daí. Ah, eu lembrei qual, por que que eu não fazia essa tela por cima aqui, que ele não, parece que não atualiza tão bem sozinho. Professor, Oi? É, é, os ah, tá. tipos de interpolação, algum é mais indicado para algum tipo de caso? Qual que é a diferença básica? Tem alguma situação que eu tenho que usar um ou o outro? Um é mais efetivo que o outro? Então, na verdade, para rede neural vai pesar muito pouco isso, tá? A não ser que você use, lógico, uma, um vizinho mais próximo, né? Porque daí aí sim ele vai ser bem menos interessante, né? Porque todos esses outros aqui, bilinear, o Lanczos, o bicúbico, o gaussiano, eles fazem um cálculo baseado nos pesos das distâncias, né? Dos outros pixels, mais ou menos. Então todos acabam tendo um resultado bom, né? Alguns deixam um pouco mais suavizada a imagem, né? Deixa um pouco mais embaçado, que é o caso do bilinear, do bicúbico, do gaussiano, também ele deixa um pouquinho mais embaçado, tá? Enquanto o Lanczos ele deixa um pouquinho mais sharp, né? Um pouquinho mais detalhado, só que ao mesmo tempo ele às vezes ele coloca alguns artefatos ali que não existem, né? Ele causa um pouquinho de distorção, tá? Mas a princípio, assim, visualmente pra gente, o Lanczos é melhor, tá? Mas para rede neural vai fazer muito pouca diferença, tá? Se você usar por isso que eles usam bilinear também, porque ele é mais rápido, não assume tantas coisas assim como os outros, tá? Ele é mais simples, mais rápido e funciona, né? A rede neural não perde muito, não ganha muito com usar um ou outro. A não ser que seja o vizinho mais próximo, né? O vizinho mais próximo é basicamente você pegar o você vizinho mais próximo é você basicamente pegar o que cai embaixo aqui, né? Então, se você pegar aqui, dividir em quatro, né? Mais ou menos aqui. E aí fazer a mesma brincadeira lá, vai cair mais ou menos aqui, outro mais ou menos aqui, outro mais ou menos aqui. Se eu quiser fazer uma imagem 4 de 2 pixels por 2 pixels, né? O que que o vizinho mais próximo vai fazer? Vai pegar o vizinho mais próximo, vai pegar o valor desse pixel aqui, pegar o valor desse pixel aqui, vai pegar o valor desse pixel aqui, desse pixel aqui, né? Então, isso dá uma aproximação bem bruta, né? Ele vai ficar bem esquisito, vai ficar bem pixelada a imagem, tá? Então, não, fora o vizinho mais próximo, as outras todas é tranquilo você usar uma ou usar outra, tá? Não vai interferir tanto, beleza? Esse link você coloca no chat, professor, do Colab? Ah, tá. Peraí. Deixa eu, deixa eu atualizar ali, porque aquele lá ele não baixa. Coloquei ele. Então aqui a primeira coisa que eu estou fazendo, né? Eu estou baixando ali a imagem do meu GitHub, tá? Para ele simplesmente para ele vir parar aqui
aqui, né? Como IFSP, JPG, o PNG, aliás, e aí eu vou abrir essa imagem, tá? Essa imagem é o logo do Instituto Federal, tá? E aqui eu só tô, tá? Eu vou fazer isso manualmente só para em termos de demonstração, tá? Mas não precisa. A gente tem aqui, né, funções bem simples aqui para eu redimensionar, por exemplo, essa imagem aqui de 196 por 258, eu vou reduzir ela, por exemplo, para 25 por 33, tá? Então, olha ali, ela já redimensiona aí usando o bilinear. Se você quiser, né, verificar aqui com outros algoritmos, ele tem ali, né, o Lanczos, né? Deixa eu fazer em outro até pra gente não, pra gente poder comparar mesmo, né, como que ficou. Eu nem vou salvar em variável aqui, né? Então, olha aí, né, principalmente para coisas muito quadradonas, como isso aqui, você nem vê a diferença, né? Se for uma foto e você reduzir um pouco, não tanto igual reduzir aqui, você vai ver um pouquinho mais a diferença, né? Como esse aqui é um logo, as coisas são bem quadradinhas aqui, ele praticamente você nem vê diferença, né? Vamos ver aqui com o vizinho mais próximo, talvez dê para ver melhor. Também não, né? Porque ele é bem quadrado, na verdade, então vai acabar que todos vão ficar bom, tá? Vamos diminuir aqui, talvez se a gente der uma diminuída a mais, ele dê para ver um pouco mais. Na verdade não. Na verdade fica tudo bem parecido. Com logo, né? Com imagem, você consegue ver melhor. Deixa eu tentar trocar aqui. Pegar uma imagem aqui. É uma foto qualquer. Vou tomar se tirarem minha gravação do YouTube, né? Porque tomar direitos autorais. É, é muito pequeno, né? Na verdade, esses valores aqui. Vamos pôr, né? Ó, talvez nem. Ó, né? Então dá pra ver, ó, fica mais nítido, né? A imagem fica um pouquinho mais nítida ali. O vizinho mais próximo ele fica bem pixelado, tá vendo? Não sei se dá pra ver muito bem. Vou aproximar, ó. Então aqui é o bilinear, né? Ó, como fica mais borrado, né? O Lanczos fica mais detalhado um pouco e o vizinho mais próximo deixa ele bem pixelado, aí ficam uns pixels esquisitos aqui no meio, né? Então só para ter uma ideia. E aqui eu faço todo, na verdade aqui eu estou fazendo um plot, né, como exemplo, né, de como que eu ficaria ali, eu pegar então e recalcular, né, em cima dessa imagem, porque, vamos pôr aqui um outro valor, 10 por 7, né, se eu fosse redimensionar essa imagem para 10 por 7, né, eu recalcularia os pixels aqui nessa posição aqui dos pontinhos vermelhos, né, então eu teria que ver aqui em volta e recalcular aqui essa imagem aqui, né, baseado só nesses pontinhos vermelhos aqui, os pixels que caem em volta aqui do ponto vermelho, tá? Obviamente aqui não vai preservar nada, né, da imagem aqui, acho que nem vai dar para ver que é uma pessoa desse tamanho aqui, se eu fizer desse tamanho. Aí aqui eu só fiz uma matriz, tá? Só para representar como que ficaria se a gente fizesse um filtro bilinear manualmente, né? E aqui está uma escala de o virides, né? Que vai
desse roxo aqui até o amarelo é a cor mais forte, né? Então o roxo ali é o 1, o amarelo é o 235, o amarelo, tá? Então só para representar como que é essa matriz aqui aleatória, que eu criei aleatória, em imagem, tá? Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa, né? Então essa imagem aqui, essa matriz tem 5 por 5 e eu quero recalcular ela, diminuir ela para 3 por 3. Então eu pegaria aqui nesses pontos aqui, eu teria que recalcular baseado nos vizinhos aqui, né? Então eu pegaria aqui o vizinho mais próximo desse. Ah, é aqui, é esse e esse. E esse daqui? Esse daqui, como ele está bem no meio, ele acaba pegando só esses dois, né? Ele pega duas vezes esse e duas vezes esse, tá? Como vizinhos mais próximos. Mas no final, na verdade, só vai dar uma interpolação, né? Que é daqui para cá. Esse aqui vai pegar esse e assim por diante, né? Então aqui eu já faço aqui esse cálculo, tá? Então eu pego esse M0 aqui, é justamente o pixel que vai pegar daqui. Então esse daqui, o M0 é o pixel superior esquerdo que ele vai pegar. Então, no caso, esse primeiro vai pegar esse daqui. Vamos ver se era mesmo 102 aqui. Então, é o 102, ele pegaria esse e esse, né? Então, vamos ver quais são eles. Lá em cima. 102, 179, 71 e 188. E é isso que é cada um desses. O M0 é o primeiro, 102. O M1 é o da direita, 71. Ó. Aí é o de baixo, aqui, que é o 179. E, por fim, o M3 é o 188. Então, ó, 102, 71, 179, 188. Vamos ver. 71, 102, 179, 71, 188. Tá? Então, esse aqui é o M1, M2, M3, ou M0, M1, M2 e M3. Tá? Para cada um. Então, ó, é o M0, M1, M2, M3. M0, M1, M2 e M3, tá? M0, M1, M2, M3. Então é por isso que tem aqui essas quatro matrizes, tá? Essas quatro matrizes é por conta disso. Esse aqui nem... Por que eu estava fazendo isso? Tá? E aí aqui simplesmente eu estou calculando lá igual eu fiz, igual eu tinha feito manualmente com vocês, né? Que, por exemplo, eu quero recalcular ali baseado nos 4 pixels. E ele está aqui. Esse htop aqui é justamente aquele cálculo desse de cima aqui, né? Qual que é o valor aqui. Então, essa porcentagem aqui é basicamente isso daqui, tá? E o M1 menos M0 é esse menos esse, mais esse daqui, né? Igual eu tinha feito lá. Por que que isso daqui vai dar uma porcentagem? Porque como o pixel vai de 1 em 1 aqui nesse caso, né? Então eu vou pegar o pixel, sempre vai dar um valor entre 0 e 1, porque a distância entre um pixel e outro é de 1, né? Então aqui eu estou fazendo um jeito mais rápido, né? O certo seria eu pegar isso aqui e dividir pela distância entre um pixel e outro, né? Entre o pixel da esquerda e o pixel da direita, por exemplo. Como é 1, né? Eu nem dividi, tá? Mas dependendo do... Quer dizer, sempre vai ser 1, né? Porque você vai sempre calcular baseado nos vizinhos. Então você nem precisa fazer essa divisão, tá? Então aqui o htop é aquele de cima e o hbot é o de baixo, tá? Então a interpolação de cima, a interpolação de baixo e essa aqui é a interpolação de baixo para cima, tá? Que vai dar ali o resultado final. Então, se a gente olhar ali a matriz original e a matriz final, ó, lembra que o ponto central estava bem no meio, então ele fica
com o próprio valor que é o meio, tá? Enquanto que esse daqui fica com 44. Por quê? Porque ele estava mais perto do 20 do que do 92. Se a gente olhar aqui, ó, tá mais perto desse do que desse. Tá mais perto do 20 do que do 42. Por isso que ele ficou com o valor de 44. Tá? Se a gente olhar aqui, né, a gente vê aqui esse padrão. Tá? É isso aí. Beleza? Então esse é o como funciona aí o algoritmo para redimensionar as imagens, tá? E aí vamos continuar falando então das CNNs, né? Então a gente tem ali as convoluções que eu falei lá que são os filtros que que a rede neural vai aprender os pesos desses filtros. A gente tem outros tipos de camada que a gente pode utilizar nas redes neurais convolucionais, que é a camada de pooling ou chamada também de camada de agrupamento, tá? Porque ele simplesmente vai agrupar pixels, tá? Vou mostrar para vocês. E a camada densa no final, que é aquela que liga todos com todos, que é o que a gente já tinha, o jeito que a gente já tinha visto anteriormente lá, a rede neural convolucional, que liga todos os pontinhos com todos os pontinhos, né? Então, é aquela rede neural comum lá que a gente tinha visto que liga todos com todos, né? Tá, essa é a camada densa. Vamos falar um pouquinho da convolução, tá? Então eu já tinha falado para vocês, né, que a convolução simplesmente é como se fosse um filtro, tá? Em que você vai é, recalculando aqui os valores baseado em um filtro que eu vou passando, em uma subjanela que eu vou passando, né? Simplesmente eu multiplico ali pelos valores que vierem. Aqui deu 4 por quê, né? Ó, então ele tem esse filtro aqui que ele passou é um X, tá vendo? Os zooms aqui estão num X e o resto é zero. As frentes aqui. Então nesse X eu tenho 1, 2, 3, 4. Por isso que ele dá 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Então ele está calculando ali de um em um que como que fica, né, o resultado final. Eles chamam de feature, que é uma feição, não sei, objeto, né? A saída final. E como eu falei, né, quando a gente passa imagens, normalmente a gente vai passar imagens que têm as três camadas, o vermelho, o verde e o azul, né? Então a gente não passa um filtro assim, né, só quadradinho, a gente passa na verdade um filtro que é um cubo, tá? Por quê? Porque a gente vai passar por todas as três camadas, a vermelha, verde e a azul. Então no final aqui só daqui, né, vai sair um cubo de dados ali, vai multiplicar para calcular quanto que vai valer ali o pixel, tá? No contexto de redes neurais, na verdade, de computação numérica, o pessoal chama isso aqui, né, porque pixel é quando a gente trabalha com bidimensional, né? Só que se eu virar tridimensional, como está aqui no caso, a gente chama agora, não chama mais isso de pixel, a gente chama cada cubinho de voxel, tá? É o nome que eles chamam. Só que e se eu passar disso, né? Se eu tiver mais dimensão do que isso, daí que o pessoal chama, né? Na verdade, isso aqui, né? Bidimensional, a gente chamaria de quadro de dados, é o data frame. Se tiver camadas atrás, tridimensional, a gente vai passar a chamar de tensor, né? Então a gente chama de matriz, na verdade, quando é bidimensional, e quando tem mais dimensões do que só duas, a gente acaba chamando isso de tensor, tá? Então,
valor único é um valor único, né? Se for uma linha, a gente chama de vetor. Se for bidimensional, a gente chama de matriz. E passando de duas dimensões, a gente chama de tensor, tá? Por isso que tem o nome da biblioteca, chama TensorFlow. Significa que é uma estrutura de dados que tem mais de duas dimensões, tá? Por isso que a gente chama de tensor. Que seria uma matriz cúbica, vamos assim dizer, né? Sim, Para imaginar. é isso mesmo. A ideia é essa. Só que, na verdade, o tensor ele pode ter ainda mais do que três dimensões, né? Você pode trabalhar aí com N dimensões, tá? Por isso daí passou de duas, a gente chama de tensor já. Aquela ideia teórica lá do hipercubo pentadimensional. Isso, é isso mesmo. Né? Então ele pode ter N dimensões, né? Então a gente chama isso de tensor, tá? Essa estrutura de dados. Aí no caso, né, a gente tem outro tipo de camada, a camada que eu estava falando aqui é a camada de convolução, né, que eu passo esse filtro aí, vou multiplicando, né, no caso, na verdade, eu vou passando um cubo, um filtro aí, em formato de cubo, e calculando ali os valores novos. Essa outra camada aqui de pooling ou agrupamento, justamente é um agrupamento que ele vai fazer, tá? Então, na verdade, esse tipo de camada aqui, ele não tem nenhum peso para aprender, né? Essa camada aqui que eu estou passando é chamada de max pool, simplesmente é o mais comum de ser passado, tá? Esse tipo de camada serve para reduzir as dimensões. Então veja aqui que eu tenho, por exemplo, uma matriz 4x4, se eu passar um max pool com tamanho 2x2 e um stride que é pulando 2 pixels em 2 pixels, ele vai transformar aqui numa matriz de 2x2. E como é que ele calcula? Olha só, ele simplesmente pega o máximo aqui de cada uma das submatrizes aqui, ó. Então ele pega o 9, né? Aqui o máximo é o 7, aqui o máximo é o 8, aqui o máximo é o 6. Então, é simplesmente isso que o Max Pool faz. E isso funciona muito bem para a rede neural, por quê? Porque a ideia da rede neural é que as partes da rede neural que mais ativam, ou seja, o máximo, são as partes mais importantes para ele calcular o que for que ele está calculando, tá? É assim que também mais ou menos que funciona o nosso cérebro, né? Se você está fazendo uma tarefa específica de raciocínio, né? Tem uma parte específica do seu cérebro que vai ativar mais, né? Então as partes que ativam mais são as partes que estão mais envolvidas na tarefa, tá? Por isso que é muito comum usar esse tipo de camada, max pool, que eu vou pegar simplesmente o pixel que mais ativou, que eu posso traduzir como qual é a região que mais ativou, que foi mais importante para análise, né? E a camada densa, que é simplesmente, né, eu, eu traduzir, né, os pixels para, se tiver ainda em matriz, né, se ainda estiver assim, em formato de matriz, a camada densa vai transformar, né, em 9, por exemplo, 3x3 ele vai transformar em 9 neurônios separados aqui linearmente, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? E cada um vai ter o valor aqui do. Tá? Então cada um vai ter o valor de um pixel. Tá? Então normalmente essa é a saída. Tá? No final a gente vai. Normalmente a gente tem algumas camadas desse tipo para sair, para pegar a saída final, né? Porque a saída final deixa eu limpar aqui. A saída final, muitas vezes, nem tem esse último aqui. Normalmente é esse último aqui. O que significa essa saída final? Pode ser uma rede neural que está tentando classificar. Aqui é cachorro, sei lá. É cachorro? É gato? É pessoa?
tá? Então cada neurônio vai classificar como uma coisa diferente. Árvore, sei lá. Nenhum desses, sei lá. Tá? Então ele vai, no final, o que que vai sair? Vai sair alguns números aqui, 0,2, 0,5, 0,1, 0,1, 0,1. Né? Então aqui no caso, essa imagem aqui que entrou seria classificada como gato, né? Porque é o que saiu a maior ativação, tá? Então por isso que no final, quase todas as redes neurais convolucionais vão sair nesse formato aqui, vão sair em camadas densas, tá? O final é uma camada densa. A não ser, lógico, que seja redes neurais convolucionais generativas, né? Que vão gerar imagens. Daí, obviamente, tem que sair uma matriz também, tem que sair uma imagem, que eu vou falar também em aulas mais para frente, tá? Sobre isso. Então vamos ver alguns detalhes dessa camada aqui, a camada convolucional. Vocês lembram que quando eu fiz manualmente lá no Excel, que eu tirei o canto, né, do cálculo? Por quê? Porque não tem, por exemplo, como eu passar matriz quadrada nesse pixel aqui, tá? Por quê? Porque não teria pixels aqui em volta. Então, uma forma comum de você conseguir utilizar essa camada é você adicionar um deslocamento, um pairing, né? O deslocamento que a gente chama, tá? Esse deslocamento ele pode ser vários zeros. Você pode repetir os valores que estão aqui, né? Então, por exemplo, 60, 73, 131. Às vezes você pode espelhar o de baixo e colocar em cima, tá? Então tem várias técnicas, tá? O mais comum é colocar tudo zero mesmo em volta, tá? Que aí você não está assumindo, não está gerando nenhum defeito na imagem, né? Na teoria. Outra, outro detalhe é o stride, né? Que basicamente eu pular, em vez de eu ir pixel por pixel, eu pular aqui, né, de dois em dois. Então eu pulo para cá, depois eu pulo dois para baixo, pulo dois para frente, tá? Então eu vou pulando de dois em dois, tá? E aí acaba saindo menos pixels aqui, né, no final das contas. O kernel, né? Lembra que eu falei que essa submatriz, esse filtro aqui, ele pode ser maior do que 3x3, né? A gente estava normalmente vendo aqui de 3x3, mas nada impede de ser 4x4, 5x5. Normalmente é número ímpar, né? 5x5, 7x7, alguma coisa desse tipo. Qual que é a vantagem de eu usar kernel menor ou kernel maior? O kernel maior, ele consegue analisar padrões mais amplos. Lembra que eu falei? Às vezes você quer numa imagem fazer um filtro que consiga identificar olhos. Então ele vai pegar e fazer um jogo de pesos que se achar um olho vai ativar bastante, né? Por quê? Porque o olho no meio vai ser bem escuro, né? E em volta vai ter um branco e depois vai ter uma tom ali de marrom, né? Tom, sei lá, dependendo da cor da pele da pessoa, tá? Então, dependendo se você acertar os pesos, você consegue maximizar para ele achar esse padrão em que o meio é escuro, preto, né? Não tem quase nada de valor, e aí logo em volta tem bastante valor, branco, e mais em volta ainda tem uma outra tonalidade ali de marronzinho, sei lá, tá? Então, o kernel maior consegue pegar esses padrões mais amplos, enquanto que um kernel menor, né, de 3x3, por exemplo, consegue pegar padrões mais repetitivos. Por exemplo, textura, né, pelo. Por quê? Porque vai ter, se você olhar um 3x3, um pixel faz parte do pelo, outro pixel é um pixel escuro porque não está mais no pelo, né? Aí o outro já está no pelo. Então tem esse padrão de repetição de
tem valor, não tem valor, tem valor, não tem valor, né? Valor alto, valor baixo, valor alto, valor baixo. Então ele consegue analisar esses padrões repetitivos, essas texturas, né? Então, pelos, sei lá, buraco, padrão de madeira, né? Então ele consegue, os kernels menores conseguem fazer esse tipo de, extrair esse tipo de informação, tá? Enquanto que os maiores conseguem analisar padrões mais amplos. Professor, Oi, desculpa atrapalhar, tem um pessoal pode falando lá falar? no grupo que não conseguiu entrar na aula, no grupo do WhatsApp. Ah, deixa eu ver. Será que pediu e eu não autorizei? Estão falando isso, que, Ah, que não aceitou. deixa eu ver aqui. Agora não tá. Veja, falar para tentar de novo lá, que daí eu, fico mais atento aqui. Deixa eu jogar. Vocês jogaram o link lá de novo? Tá fixado lá, né? Mas só por. Ah, o WhatsApp Web não tá aqui. Tá, fala pra ela entrar ali, daí eu fico olhando aqui, se aparecer. Então, outro detalhe que é também importante, na verdade, na hora que você está construindo a, na hora que você está construindo a arquitetura, é qual que é o tamanho que vai sair depois que eu passar, né? Então, aqui, por exemplo, era um 5x5, saiu 5x5. Isso é importante por quê? Porque eu tenho que especificar quantos neurônios, né? Qual tamanho vai ser a próxima entrada, né? Aqui, por exemplo, eu tinha um 5x5, virou 2x2, né? Depois de passar esse filtro aqui. Tá? Então a gente precisa calcular isso. E tem uma fórmula para eu calcular, tá? O tamanho que vai sair, que é basicamente. Deixa eu adicionar lá. Marca N. Então, basicamente, a fórmula para eu calcular o tamanho que vai sair é o tamanho que entra, né? Mais duas vezes a borda adicionada, né? Se tiver adicionado alguma coisa, se não é zero, né? Daí 0 vezes 2, 0. Menos o tamanho do filtro, tamanho do kernel, né? Dividido pelo quanto que você vai pular, né? O stride, o deslocamento. Quanto que você vai pular, se você vai passar por todos os pixels ou se você vai pulando, tá? Mais um. Então vamos fazer aqui um exemplo, né? Esse exemplo aqui, a entrada é 5x5. Então, N1 seria 5, né? Ele está adicionando borda? Não está. Então, 0, né? Menos o tamanho do kernel. O tamanho do kernel aqui é o verdinho, 3x3. Então, menos 3, dividido por tanto que ele está pulando. Ele está pulando 1 pixel, 2. Está pulando de 2 em 2. Então, esse cálculo aqui vai dar, né? Mais 1. Esse resultado aqui vai dar 2, né? Que é exatamente ali o tamanho da saída, né? A saída aqui é 2. Agora, se eu pegar esse outro exemplo aqui, que eu tinha um 5x5, passei um kernel 3x3, mas eu adicionei uma borda aqui. Tá? Então, a entrada é 5. Espera aí, que tem mais gente chamando. Tá? Então, para quem está chegando agora, né, eu estou falando um pouquinho do filtro convolucional, como que funciona e como é que a gente calcula o tamanho que vai sair depois que eu passar o filtro, porque pode diminuir, né, o tamanho da imagem inicial, ela pode diminuir de tamanho, pode até aumentar de tamanho,
E isso a gente precisa saber por quê? Porque na hora de montar arquitetura a gente tem que especificar é, qual que é o tamanho da próxima entrada, quantos neurônios vai aceitar, tá? Então a gente precisa saber calcular esse tamanho. Então esse tamanho aqui é essa fórmula aqui, o tamanho da entrada, que é esse azul aqui, 5 por 5. Então 5 mais 2 vezes quanto foi adicionado de deslocamento aqui foi adicionado um deslocamento de 1, né? Então, mais 2 vezes 1, menos o tamanho aqui do kernel que foi passado, né? O kernel que foi passado é 3 por 3, então menos 3. E dividido por stride, né? Que é o tanto que vai pular, como ele está indo de pixel em pixel, o stride é 1, né? O deslocamento é 1. Então, a gente deixa 1 aqui mais 1. Então, isso aqui no final vai dar 4 dividido por 1 mais 1, 5, que é realmente o tamanho aqui da saída final, né? É 5 mesmo. Professor, você comentou, a gente está falando de redução do tamanho de Uhum, imagem. sim. A gente consegue diminuir a resolução. O contrário não é possível fazer. Ou é? Aumentar a resolução? Sim, dá Por para aumentar exemplo, sim. Né? Na mas verdade, o que vai que... ganhar realmente definição ou vai ser algo. Como que isso seria feito? Através de algum algoritmo, algum cálculo? É o mesmo cálculo, na verdade. Na verdade, tem outros jeitos de fazer, né? Tem até usando rede neural também generativa para fazer imagens de super resolução. Se você procurar na internet, né, super resolution, você vai achar aí alguns exemplos de redes neurais que criam imagens de alta resolução baseado em imagens de baixa resolução, tá? Então existe isso, tá? Mas basicamente o jeito numérico, né, matemático de calcular é basicamente o jeito que a gente tinha visto, tá? Então vamos supor que eu tenho uma imagem, né, imagem não, né? Uma matriz aqui de 2 por 2. Vamos supor que eu quero aumentar ela para ser 4 por 4. Então eu vou dividir em 5 partes iguais, sei lá. 3, 4, 5. E aqui também. 1, 2, 3, 4. E aí é a mesma coisa, vai colocar os pixels, os novos pixels aqui. Né? Vai cair exatamente na linha aqui, né? O que tá mal desenhado pra caramba. Né? E você vai calcular daquele mesmo jeito que a gente viu lá ou usando daí os diferentes algoritmos, bilinear, Lanczos, gaussiano. Só que se eu tentar aumentar muito, eu não tenho muito dado para trabalhar, né? Lembra que o bilinear, por exemplo, vai pegar só os 4 mais próximos, tá? É, os 4 mais próximos desse, né, não tem muito o que trabalhar aqui. Seria, na verdade, ele pegaria só esse valor mesmo aqui, né? Porque ele não tem como. Aqui ele está menos do que zero, né? Se eu fosse fazer lá o bilinear, lembra que eu interpolo daqui para cá? Só que esse ponto aqui está antes disso, né? Então não faz sentido aqui eu interpolar. Só se interpolar para trás, né? Até é possível fazer isso. Eu interpolar para menos do que o início, né? Então, vamos supor se aqui fosse 70 e aqui fosse 20, se eu fosse interpolar isso daqui, né? Eu poderia falar que isso aqui é 80, sei lá, porque é um pouco mais do que isso, tá? Então você faria esse tipo de cálculo com para você calcular, né, essa nova imagem aí o quanto que ela valeria. Beleza? Então a ideia é exatamente a mesma, tá? De reduzir. Você calcula onde vai ficar os novos pixels, né? E baseado nele você consegue interpolar ali quanto que vai valer
esses pixels novos aqui, né? Essa nova grade aqui que você vai criar. Beleza? Deu para entender? Deu, a gente consegue fazer um código com isso só para ver como que ficaria, por exemplo, com aquela mesma imagem do IFSP. Tá, vamos ver. Na verdade, o código simples, né? Por exemplo, vamos pegar esse aqui que ficou bem degradado. O código simples seria assim, né? Usando as ferramentas dele mesmo, sei lá, que é redimensionado mais próximo, tá? Que fica bem degradado ali. Se eu quiser, deixa eu colocar para ele aparecer. Se eu quiser mudar ele ainda, daí eu colocaria aqui um resize. Vamos supor que eu quero voltar para o tamanho original. O tamanho original era, não, muito grande. Por, sei lá, 500 por 400. Tem que pôr entre dois parênteses. E, né, vamos fazer o example lá bilinear. Olha aí. Né, então ele consegue reconstruir. É interessante a saída, né? Uhum. Interessante essa saída. Se você usar o nearest, fica bem esquisitão, né? Aí você vê os pixels. Basicamente ele vai pixelar, né, a imagem. Enquanto que os outros eles dão uma suavizada, né? Bilinear. E a partir dessa, indo a utilizar a generativa, não tem nada a ver o sistema de neurônios, é bem diferente, né? Né, aqui não usa neurônio. Se você usar o super resolução, daí é outro esquema, né? Daí ele vai usar uma rede neural convolucional que você vai entrar com a imagem tamanho pequeno, ele vai sair com a imagem grande, tá? Então ele vai ser uma rede generativa, na verdade. Você buscar aí por super resolution, AI, né? Você vai achar bastante vídeo aí, mostrando antes e depois, né? De como Eu I vi did uma coisa nothing. relativa, achei bem interessante, na divulgar. aplicabilidade na área da saúde, de lâminas de microscópio mesmo, Aham, acho que não tem uma resolução bem legal, né? Mesmo usando sim. contraste, de gerar isso, mas a questão Uhum. é qual é a fidelidade dessa geração, né? De Então, aumentar ele inventa, né, coisa, na verdade. exatamente. Aqui, né, um exemplo lá de um gráfico de um jogo, né, todo pixelado, ele inventa, né, tipo, será que é esse detalhe mesmo que era para ser? Não sei. Isso aí é pelos padrões que ele aprendeu, né, que a rede neural aprendeu, seria mais próximo disso, mas ela está inventando coisa, né? Você pode entrar com uma foto da pessoa com a cara toda borrada, joga nisso, ele vai deixar a cara da pessoa linda, assim, do jeito que, como se não tivesse sido borrado nada, mas é aquela pessoa mesmo? Às vezes não é, né? Ela inventa as coisas. Sim. O professor, e não tem nada a ver aquele processo que CorelDRAW faz e muitos outros programas de vetorização de imagem, que no caso, acho que a partir de cálculos, né, ele transforma um negócio e você pode Uhum. expandir e nunca vai perder resolução. Não, a vetorização, na verdade, é porque existem duas maneiras de você representar imagens, né? Você pode representar em formato igual eu mostrei, né? De pixel. Cada pixel tem um valor e aí com isso você monta uma figura, uma imagem, né? Mas um outro jeito de você fazer, de você representar, é você representar por vetores. O que são vetores?
Em vez de você representar com, com, com uma matriz, o que você vai fazer? Você faz o seguinte, você fala assim, eu vou desenhar o rosto de uma pessoa. Tá, então ele tem um ponto aqui, o outro ponto aqui. E eu defino que daqui para cá eu vou desenhar um arco com um raio de 45 graus, sei lá. Daí ele vai fazer um arco, tá? Indo daqui para cá, vetorizado, tá? Ele vai fazer isso na hora. O computador vai calcular isso. O que você tem por trás de dado é só falando que tem um ponto aqui, tem outro ponto aqui, e o que liga esse ponto a esse é um arco, tá? É só isso que você vai ter. É um arco que tem é, uma âncora aqui com raio X, tá? Então é só isso é, que você vai ter de informação. Você não vai ter esse desenho do arco de verdade, tá? É um cálculo matemático É um que faz. cálculo matemático. Sim, por isso que eu posso expandir esse. Isso, É, que daí ele vai. esse cálculo vai ser recalculado quanto você quiser e aí ele vai ficar sempre na mesma qualidade, né? Isso é muito usado para logotipos, né? Porque a maioria dos logotipos eles são só letras que são baseadas nessas regras para você desenhar e aí ele consegue refazer, né? Ou são desenhos específicos com arcos, com é, círculos, quadrados, formas geométricas, ele tudo consegue desenhar e você não importa o quanto você amplie, né? Ele vai recalcular esse desenho, tá? Esse é o padrão SVG, né? Se você procurar, inclusive, por, pelo IF, né? Pelo Instituto Federal, ele vai dar aqui para você, né? O logo dele nesse formato SVG, né? Inclusive, se Parou de você... compartilhar a tela, professor. Ah, parou de compartilhar? Ué, vamos ver aqui. Cadê? Ué, o que aconteceu? Acho que eu fechei sem querer. Pronto. Né, então, se você entrar lá no Wikipédia, procurar Instituto Federal, ele vai te dar, né, ele vai te dar aqui lá na descrição dele o logotipo em SVG. Esse formato é formato vetorizado, inclusive dá para você abrir ele. Na verdade, aqui já está transformado em PNG. Mas o original dele é em JPG. Ou é em SVG. Ver se a gente consegue baixar ele em SVG. Eu acho que não. Acho que ele já transforma. Não, aqui. Vem em SVG. Se você olhar aqui, ele basicamente, ó, são as regras de onde estão as coisas, né? E como é que eu desenho todas essas coisas. Então, basicamente, aqui é bem simples, na verdade, né? Ele está criando retângulos, tá? De 20 por 20 com um arredondamento. Esse RY aqui é quanto que você vai arredondar, tá? É o raio. E aí tem a cor lá, definida a cor aqui, né? Tem um círculo ali, ó. Isso aqui tá tudo dessa cor e o círculo tá dessa cor aqui, né? Então veja que é só instruções matemáticas, né? Ele está falando, né, desenha um círculo ali, desenha um quadrado arredondado aqui e assim por diante, só colocando as posições exatas. Então não importa, né, o quanto eu afaste ou o quanto eu aproxime, ele é um desenho que é calculado matematicamente no computador, né, na hora que eu quero ver, assim que eu quiser visualizar. Beleza?
Legal, obrigado. E aí algumas propriedades interessantes, né, das redes neurais, que a gente consegue dar uma olhada nas camadas intermediárias. Eu até tinha mostrado um pouco disso, né? Então aqui é uma rede neural, a ResNet 50. Eu consigo visualizar, né, como que são as camadas intermediárias. Espera aí que os cachorros estão invadindo. Então eu consigo ver como que fica as imagens depois de passar os filtros, né, que a rede neural aprende. Mas não ajuda muito, né? Não dá para eu saber muito bem como que está funcionando a rede neural só olhando como que fica as camadas do meio. Mas existe um jeito de você entender o que faz a camada ativar. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, imagina que eu quero saber o que faz uma camada específica, né, um filtro específico, ser o mais ativado possível, ou seja, ele ficar com o maior valor possível. Como é que eu faço isso? Eu gero imagens aleatórias, a ideia é eu gerar imagens aleatórias, e aí eu vou simplesmente calcular a soma de todos os pixels que saíram de um determinado filtro. Quanto maior for essa soma, quer dizer que mais aquele filtro foi ativado. Com isso, eu consigo analisar depois qual foi essa imagem que fez aquele filtro ativar. Tá? Você vai gerando imagens aleatórias. Na verdade, você começa com uma imagem aleatória e depois você vai fazer o backpropagation não para ajustar os pesos da rede neural. Você vai fazer esse backpropagation para ajustar a imagem, tá? Então você vai ajustar a imagem para fazer com que aquele filtro seja o mais ativado possível. A imagem aleatória ou a imagem do A meu imagem modelo? aleatória, você começa com uma imagem aleatória. Eu fiz aqui, ó, o caderno que faz isso. Só que esse caderno ele é super pesado, tá? Vocês podem até rodar, só que ele até roda. Se você colocar aqui um ambiente com GPU, escolher aqui um ambiente com GPU, ele até roda, só que demora bastante, tá? Então, aqui na verdade estou Professor, rodando só uns filtros, tá? No começo, só para mostrar ali os filtros. É, deixa eu colocar, né? Vocês querem. Então você até consegue rodar aqui, tá? Ele vai rodar. Vamos ver aqui. professor, Essa. eu acho que eu Oi? estou confuso numa parte. Por exemplo, naquele exercício que nós fizemos lá do Keras, que a gente fotografou 3 imagens, né, fizemos Uhum. uma rotação dela e Classe. depois ele identificou com similaridade. Primeira coisa que nós fizemos é apresentar um modelo e depois expor ele a diferentes tipos de imagens para ele encontrar um padrão com aquele modelo, certo? Ou Isso. não? Aí a questão é, o que fez o neurônio ativar mais? Você está passando para a gente que a quantidade de imagens aleatórias que ele vê, é isso? Não, não. Aqui eu estou fazendo o seguinte: estou pegando uma rede que já foi treinada. Essa rede aqui, essa ResNet, ela já sabe identificar mais de 1000 classes, inclusive raças de cachorro. Ele consegue identificar. Ele identifica que isso aqui é uma Lulu da Pomerânia, tá? Eu vou pegar essa rede que já sabe como fazer as coisas, né? E essa rede é grande, né? Então ela começa ali com a imagem, depois ela passa lá um filtro, passa outro, né? Na verdade não é um, né? Ela passa trocentos filtros,
tá? E cada parte aqui ela vai criar várias convoluções, trocentas mesmo, tá? E aí eu quero fazer o seguinte, em determinado momento, esses filtros aqui, eu vou pegar, por exemplo, escolhe um filtro aqui, esse daqui. O que eu quero fazer? Eu começo com uma imagem aleatória aqui. E aí eu vou analisar, eu vou otimizar essa imagem para ela ativar isso daqui o máximo possível. O que é ativar o máximo possível a saída disso daqui? Isso aqui vai sair uma outra matriz. O que seria ativar o máximo possível? É os valores serem o maior possível aqui dentro. A soma deles, né? A soma deles ser o maior possível daqui de dentro. É basicamente isso que eu quero. Então, como eu sei que os valores normalmente vão de -1 a 1, né? Então eu quero que os valores aqui somem, sei lá, somem uma média, né, de 1, porque eu sei que 1 normalmente é o maior valor possível. Então eu consigo calcular quão menos for, né, se ele for 0,6, for 0,2, eu consigo saber o quão distante está do valor 1. Esse é o erro. Daí eu vou fazer a mesma backpropagation aqui, só que eu não vou ajustar os pesos daqui, eu só vou ajustar a imagem. Então a imagem que inicialmente é aleatória, eu vou ajustando os valores da imagem com o backpropagation para ele chegar aqui nessa ativação máxima possível. Tá? É isso que eu vou fazer para analisar essas imagens intermediárias. Mas aqui no começo ainda não estou fazendo isso, estou só carregando, mostrando a imagem. Aí eu vou passar ele por uma. Eu vou baixar, né, a rede neural. Então vejo que essa rede neural é isso que é interessante, né? Que na hora que a gente for utilizar realmente as redes neurais, a gente não vai criar elas do zero, não vai criar arquitetura, não vai precisar treinar elas. Normalmente a gente vai pegar uma rede já treinada, uma rede que já funciona para alguma coisa, e o que a gente vai fazer simplesmente é talvez refinar ela ou simplesmente reutilizar, se ela já fizer o que a gente precisa, né? Então, vamos voltar aqui. Então, ó, baixou e olha lá, ó, ele acertou com 97% de certeza que é uma Lulu da Pomerânia. Falou assim, mas pode ser um capuchin, que eu não sei o que é, ou 16% de chance de ser um chihuahua, que parece um pouco, né, até com Lulu da Pomerânia. 0,16%. Veja que ele teve praticamente certeza que era uma Lulu da Pomerânia, tá? É isso que o Lens faz. É assim que ele trabalha? Sim, basicamente ele tem uma rede neural por trás, o Google Fotos também, né? Você vai subindo, ele vai identificando o que tem nas imagens e classificando, né? Você pode procurar lá, eu quero fotos com cachorro, ele acha. É basicamente esse tipo de rede que ele vai passando por esse tipo de rede neural, que identifica as coisas. Aí aqui eu só estou mostrando, né, as fotos intermediárias, depois de passar por os filtros, tá? Veja que aqui é só um pool, né? Aquele filtro de pegar o máximo pixel. Aqui não tem muita coisa para ver, né? Ele só vai mostrar aqui como que vai ficando a imagem depois de passar por várias etapas de filtros, né? Veja que vai ficando cada vez mais esquisita a imagem. Alguns deixa bem evidente, né, o cachorro ali. Ó. Aqui já perde quase tudo, né? Talvez você consiga ver um rosto de cachorro perdido, se você tiver um pouquinho de fé. E aqui que eu tô fazendo aquilo ali, tá? Então aqui, ó, eu vou criar a imagem aleatória e eu vou rodar nesse Dream Complex,
que ele vai fazer aquilo de treinar a imagem aleatória para ativar uma camada específica. Tá? Esse aqui é o filter index que eu passo aqui, é qual camada que eu quero que ative. Né? Aqui eu coloquei aqui para ativar aleatoriamente os 9 primeiros filtros. Tá? E aí eu coloquei aqui, né, depois o resultado. Eu não vou rodar porque demora um pouquinho para fazer isso. E olha que interessante. O que são essas imagens? Essas imagens são os filtros, a imagem que mais ativa o filtro 0, que mais ativa o filtro 1, que mais ativa o filtro 2, que mais ativa o filtro 6. Ou seja, olha que interessante esse filtro 8 aqui. O que você vê aqui nesse filtro 8? Tá, claramente dá para ver isso. Ele está pegando o quê? São olhos. Ele fez um monte de olho. Peraí. Consegue ver? Ó? São vários olhos. Ou seja, o que mais ativa essa camada são olhos. O que significa? Essa camada identifica olhos. Tá? Então, se tiver olho na sua imagem, essa camada vai ativar bastante. Daí aqui aparecem outros padrões, né? De textura, aqui talvez pelos, né? Focinho, parece, ó. Talvez um focinho com pelo em volta, tá? Então, provavelmente esse aqui é um filtro que reconhece cachorros, né? Um focinho com pelos em volta. Então, se tiver um focinho com pelo, vai ativar bastante essa camada, tá? Então, assim, a gente consegue tentar analisar, né? Eu vou rodar aqui, vai demorar um tempo. Mas olha aí. Então, a gente consegue analisar e ver quais são os filtros que mais são ativados, tá? Ó, aqui eu tô indo mais para frente, tá? Ali no começo eu tava com filtros mais do começo da rede neural. Aqui eu já tô com filtros mais avançados, mais para frente. E olha que ele começa a distinguir outras coisas aqui, ó. Isso aqui é muito ativado por coisa, sei lá, peluda, laranja, né? Parece que é, né? Ó, padrão de pelo, talvez, não sei. Então veja que cada camada então fica especialista em reconhecer alguma coisa da imagem, tá? Então no final, quando sai tudo isso de neurônio para os neurônios finais, né, que são basicamente os neurônios densos, por exemplo, vai vir um valor. Quanto que ativou esse cara? Quanto que ativou essa camada? Quanto que essa camada foi ativada? Dependendo do padrão do que foi ativado, foi ativado muito pelo, que é, sei lá, pelo laranja. Essa camada identifica. Se a ativação disso aqui for alta, então deve ser um animal com pelo laranja. E aí, então, ele já vai conseguir identificar mais ou menos o que é. Já sabe que é um animal com pelo laranja. Daí ele vai falar, ele tem focinho, né? Sei lá, isso aqui, vamos supor que identifica focinho. É um animal com pelo laranja e ativou bastante que tem focinho, né? Daí fala, sei lá, e assim por diante, né? Daí vai lá aquele que identifica o olho humano, né? Aquele que identifica o olho humano deu baixo, sei lá. Porque não tem olho humano, então não é humano, né? Então é assim que a rede neural então consegue no final entender o que são as imagens. No final ele consegue então capturar cada camada consegue capturar algumas informações sobre a imagem no final das contas.
é Alguns bicho, padrões. alguns padrões, né? Padrão de pelo, padrão de olho, padrão de focinho. E aí, com essas informações, na hora que você coleta tudo isso, você consegue falar o que que é então aquilo ali, né? Tem pelo laranja, é um animal com pelo laranja. Tem focinho, tem não sei o que, né? Daí tem uns. Aqui eu acho que não tem nenhum. Mas tem algumas. Talvez seja isso aqui. Tem umas camadas interessantes, né, em alguns outros trabalhos que mostra padrão de orelha pontuda, por exemplo, né? Que até pode ser isso aqui, ó, né? Não parece orelhinhas aqui de cachorro? Ó, eu acho que é. Isso aqui acho que identifica padrão de orelha, né? Então, que é um padrão bem comum, né, de cachorros desse de Lulu da Pomerânia. Então ele consegue identificar, tem orelha pontuda, pequena para cima, né? Então ele juntando todas as informações, ele consegue falar, é um Lulu da Pomerânia, tem tudo isso, tem pelo laranja, tem orelhinha, tem focinho, né? Tem aquele padrão de orelhinha, tem, né? E juntando tudo isso, ele consegue descobrir o que que é no final das contas, né? E é bastante interessante essa ideia, né? Depois, quando você vai indo mais para frente, aí ele começa a fazer uns negócios confusos, uns desenhos abstratos aqui que X, não sei o que que é, né? Mas no final ele identificou ali com 97% de certeza que era um Lulu da Pomerânia. E é bastante interessante, então a gente é até assustador, né? Porque quanto mais as redes neurais vão ficando complexas, talvez mais padrões você consegue ver que se assemelha realmente como o nosso cérebro funciona. Porque você vai fazer, vai analisar aqueles estudos de ressonância magnética, ele justamente o que ele faz? Eles veem que o que importa são quais regiões do nosso cérebro são mais ativadas ou menos ativadas. Significa que ele está, né, para fazer algum tipo de processamento, ele vai usar algumas partes do cérebro mais do que outras. E a mesma coisa a gente consegue perceber também nessas redes neurais artificiais, que dependendo do que você mostra, dependendo do processo que ele tem que fazer, ele vai ativar mais ou menos algumas partes da rede neural, tá? Algumas camadas aqui da rede neural, tá? Depois, quando a gente for falar de IA generativa, de texto, né? A gente vai ver outros padrões também muito parecidos com isso também, que existem certos padrões do que é ativado que significam realmente informações do mundo real e que tem um paralelo com o funcionamento do nosso cérebro também, né? É um negócio bem interessante e, de certa forma, um pouquinho assustador, né? Saber que a gente está chegando num negócio que parece um pouco como o nosso cérebro funciona. É interessante. Professor, tem alguma literatura? Eu vi que no IFSP a gente tem direito a um acervo gigantesco, né, Uhum, de biblioteca de livros online. Você tem uhum. alguma literatura que tenha a ver com isso que a gente está aprendendo, só para a gente conseguir se nivelar com o que você está falando? Então, Porque assim, é, na verdade, de rede neural profunda, é tudo muito novo, assim. Tem livros, só que são livros extremamente novos, assim, que eu mesmo nem cheguei a ler. O que eu mais li mesmo são artigos, que falam sobre isso. E muitos artigos não estão nem publicados em revistas científicas de renome. A maioria está naqueles repositórios de pré-print, né, que eles chamam, que são aqueles arXiv, né? Se você procurar, tem muita coisa de rede neural, né? A maioria até essas redes neurais mais populares, IOLO, você tudo vai encontrar aí né, em arXiv, né? Nesses pré-prints gratuitos, né? Você consegue ler gratuitamente esses papers aí. Então, como é um negócio muito novo, é, até
se eu for escrever um livro, ou alguém especialista da área for escrever um livro, vai escrever hoje, amanhã já vai ter um monte de outras coisas diferentes, né? Que nem o DeepSeek mesmo, o Qwen, só hoje que a gente, como eles abriram os códigos deles, só hoje a gente consegue ver como que realmente está funcionando isso daí. A gente ainda nem desvendou tudo, né? A gente está ainda aprendendo e tentando entender essas redes neurais aí que estão sendo geradas, né? E estão sendo disponibilizadas aí. Não, é algo absolutamente incrível, porque se esses arquivos não estão publicados, então a Uhum. gente pode treinar IAs com eles. Sim, exatamente. Vamos dizer que eles estão em open source, certo? Uhum. Não está fechado numa Elsevier, numa Nature, numa Science. Isso é interessante, bem Uhum. interessante. Sim. É. Eles estão, a maioria deles estão nesses repositórios de pré-print. Tem vários que nunca foram publicados. Eles, talvez seja até um, algo que da comunidade mesmo que trabalha com isso, de deixar realmente aberto, né? Não, teve até várias polêmicas, né? Do, lá do JSTOR, né? A história do o cara até se matou no final das contas lá que É, começou, exatamente. né? Então Ele, eu acho que eles fizeram a ideia da comunidade é justamente essa, não precisa mais ficar nessa paranoia de publicar em revista científica e ficar e talvez refém. porque essa propriedade intelectual seja muito mais bem remunerada para os cientistas que estão estudando isso na Uhum, indústria privada, né? Na grande sim, corrida, né? é, então é isso aí. Tudo certo? Eu vou deixar. Vocês conseguiram fazer a atividade? Como é que tá ali? Vou parar aqui.